Bom, gostaria de dar boa noite a todos. Nós damos início hoje à 7ª edição do Simpósio Continuado do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo do Unicep São Carlos. Nós estamos gravando essa sessão, então nós contamos com a autorização expressa de todos os presentes, em especial o da nossa convidada de hoje, a arquiteta e urbanista Keila Costa, a quem nós já agradecemos por aceitar o nosso convite. Desculpa. Imagina. Nós estamos transmitindo essa sessão também pelo Facebook. Gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem. Em especial, gostaria de cumprimentar e agradecer muito ao professor Marcos Marchetti, que está operando essa transmissão. Um agradecimento também especial aos professores que integram o NDE do curso e que auxiliaram na organização da programação deste simpósio. E, por fim, gostaria de agradecer aos membros do Conselho do Curso de Arquitetura, a Unicep, na pessoa da Ana Lívia, que nos auxiliou a organizar a divulgação do evento, e a direção do Unicep pelo apoio na realização dessa atividade e pelo incentivo também. Bem, como vai funcionar, então, o nosso debate, a nossa discussão hoje? Primeiramente, agora na sequência, eu vou apresentar a Keila, formalmente, inclusive porque estamos gravando. Passarei imediatamente a palavra a ela, que terá cerca de 40, 50 minutos para fazer a sua apresentação. Desculpa. E na sequência, nós abriremos, então, para debates, sempre com uma primeira pergunta do mediador. Hoje me caberá fazer esse papel. Vamos, então, para a apresentação da Keila. A Keila, ela é formada pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, hoje Instituto de Arquitetura e Urbanismo, mas quando nós nos formamos, ainda era um departamento dentro da Escola de Engenharia. A Keila exerce suas atividades em São Paulo, onde fundou a Mais K Arquitetos em 2000. Trabalha em parceria com vários escritórios e profissionais de outras áreas na concepção e desenvolvimento de projetos. Desenvolve projetos públicos e privados, incluindo uma série de escolas para o governo do estado de São Paulo. Cenografia para clientes institucionais e design de objetos. Trabalhou em diversos escritórios de arquitetura na América do Sul e na Europa, incluindo o escritório MMB mais Paulo Mendes da Rocha. Gostaria de agradecer muito, Keila, por você estar conosco aqui hoje e passo imediatamente a palavra para você. Eu queria dizer que é um grande prazer esse convite, fiquei super feliz, principalmente vindo da Ana, que é uma querida amiga da faculdade, e estou super feliz de estar aqui com vocês. Queria dizer que eu, como não tenho o hábito de dar aula, me atrapalho um pouco para falar, não tenho o hábito do oratório, eu escrevi um pequeno texto sobre o nosso tema, né, do trabalho remoto, antes de iniciar a apresentação de 2 trabalhos que foram os escolhidos para falar com vocês. Então, o trabalho remoto começou a fazer parte da minha prática profissional no momento em que fui mãe. Brinco que o meu escritório de arquitetura é o meu primeiro filho, e a partir do momento que tive minha filha biológica, decidi que cuidaria de ambos, sem terceirizar nenhum dos dois. Foi um grande desafio, confesso que não foi fácil, mas quando você está decidido a fazer algo, descobre meios para levar adiante sua intenção. Mais do que a escolha e desenvolvimento de um método, o trabalho remoto foi possível a partir da percepção e escolha do perfil dos arquitetos e arquitetas colaboradores que passaram a fazer parte de minha equipe.
Como arquiteta solo em meu escritório, ou seja, sem sócios para compartilhar decisões e responsabilidades, sempre deleguei muito para os meus e minhas assistentes. Sempre procurei pessoas com iniciativa, que propunham e participavam do processo, sugeriam decisões sempre apresentadas a mim e discutidas conjuntamente com toda a equipe. A forma como se desenvolve o projeto através da divisão de funções e a coordenação que faço muitas vezes se dá remotamente, originalmente por Skype, e troca de e-mails, porque esse processo começou há 12 anos atrás, e mais recentemente por WhatsApp, ferramenta da qual uso pouquíssimo na forma de grupos pessoais, mas muito com grupos de trabalho, não só com minha equipe, mas também com projetistas complementares, principalmente os que trabalham quase como uma extensão da arquitetura, com paisagismo, comunicação visual e desenho de mobiliário. Neste sentido, escolhi apresentar a vocês o projeto do CDI SESC, que é o Centro de Desenvolvimento Infantil do SESC, e foi desenvolvido com uma equipe multidisciplinar de arquitetas mães, tendo início em meados de 2012. Tivemos várias reuniões presenciais para apresentarmos e discutirmos o projeto como um todo, mas a grande maioria das reuniões se deram de forma virtual, em função da sobreposição de funções dessas mães, arquitetas, paisagistas e designers, todas muito presentes na criação de seus filhos e filhas, os quais alimentavam o nosso repertório para o desenvolvimento de uma escola infantil e berçário, de forma muito rica e livre. Este projeto, embora tenha sido iniciado em 2011, está extremamente atual se considerarmos o tema mais importante do momento, que são os ambientes de aprendizado, trabalho e convívio pós-Covid-19, uma vez que o projeto foi todo pensado de forma fluida entre interior e exterior. Todos os espaços internos se abrem de forma extremamente generosa para o exterior. Todos possuem ventilação cruzada, e as salas das atividades possuem ventilação zenital, além de todo o paisagismo que ocupou o máximo possível as áreas do muro, porque a gente tinha um terreno muito estreito, e são todos temas muito discutidos atualmente, né? Então, gostaria de passar aqui a apresentação. Esse mapa aqui mostra a localização do CDI em São Paulo, que é no bairro do Belenzinho. Aqui está a Radial Leste, a linha do metrô, linha 3, a estação Belém. Aqui está a unidade do CDI, muito próxima da estação do Belém, a uns 300, 400 metros, e próximo à unidade do SESC. O CDI, que é o Centro de Desenvolvimento Infantil do SESC, ele funciona como uma escola infantil, berçário, para os funcionários do SESC. Não só do SESC Belenzinho e da administração, que está aqui do lado, mas de todas as unidades. Então, ele tem um acesso fácil para o metrô, né? E está super bem localizado, de infraestrutura urbana, né? Aqui é uma imagem do bairro mais pontual. O bairro do Belenzinho era um bairro fabril, com várias fábricas, inclusive quando a gente fez esse projeto, aqui onde tem essa torre gigante, era uma fábrica. Assim como a unidade do SESC, a administração central e o SESC Belenzinho também eram prédios fabris. E o bairro sofreu uma mudança muito grande nesses últimos anos, verticalizando, construindo prédios habitacionais e descaracterizando muito o que era o bairro, porque, por um lado, é uma pena, porque tinham exemplos da arquitetura fabril muito interessantes, inclusive esse galpãozinho que tinha ao lado era muito, muito, muito bonito, com ventilação zenital, com todo o sistema da arquitetura fabril super bem resolvido. E esse é o nosso projeto, que a princípio começou sem esse terreno ao lado, que ele acabou sendo comprado posteriormente para o SESC. Esse é um processo que está muito longo, só para vocês terem uma ideia, a obra está sendo construída agora, o projeto começou em 2011, porque a gente teve várias questões de, por exemplo, a rota de fuga, não tinha esse terreno desse lado, a legislação do Corpo de Bombeiro pede 10 metros entre uma saída e outra, só essa frente aqui tem 11, com 2 saídas, entradas de carro. Então, teve um processo longo de ter que comprar novos lotes para atender toda a legislação. E várias questões na prefeitura também para aprovação.
porque ele foge um pouco do padrão do que é tido como uma escola, que eu vou explicar conforme eu vou apresentando o projeto para vocês. E essa arquitetura fabril desse bairro me chamou muita atenção. Como a Ana falou aí, eu trabalhei com o MMBB e o Paulo Mendes da Rocha, eu fiz parte do projeto que o Paulo desenvolveu para o Sesc Belenzinho, que foi um concurso fechado na época. O Paulo foi um dos convidados. E desde essa época, que era final dos anos 90, a gente já ia para esse bairro. Eu fui para esse bairro para conhecer o local, que era o slide anterior, né, que é aqui do Sesc Belenzinho, e me chamou muita atenção essa arquitetura fabril. E daí foi muita coincidência quando a gente começou a desenvolver esse projeto, e aqui tinha essa fábrica que era linda. E eu comecei a usar a arquitetura fabril como referência de uma linguagem para o desenvolvimento desse projeto, não só como uma questão da memória do bairro, mas também porque ela é extremamente eficiente no sentido de eficiência térmica, porque as ventilações zenitais, o ar quente sobe, sai por cima, então tem uma qualidade térmica muito grande essa arquitetura, além de ser muito interessante. O subsolo do CDI ele é totalmente técnico. Aqui o lote é muito comprido, que foi um problema muito grande que a gente teve para essas aprovações legais, né? Teve que resolver várias coisas. A parte da frente, aqui, essas duas são as rampas de entrada e saída dos estacionamentos, aqui o vestiário, casas de máquinas, que são os números 4, o estacionamento e a parte de apoio da cozinha. Aqui um corte longitudinal que passa bem no meio do prédio, que dá para ver por que eu coloquei esse bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. O conceito do projeto é o térreo completamente fluido, são os espaços coletivos e de uso flexível, e o pavimento superior, então o pavimento de baixo é completamente técnico, né, com vestiários, casas de máquinas, apoio técnico da cozinha no fundo, estacionamento. O térreo é totalmente fluido, e a parte de cima o pavimento superior são blocos independentes, que a criança circula de um lugar para o outro. Não existe um corredor fechado, nem no pavimento térreo, nem no pavimento superior. Era uma demanda do Código de Obras até então, né, para a rota de fuga, porque os espaços são fluidos, que é uma discussão muito da arquitetura contemporânea, mais humanista de escolas, né, de você não ter esse corredor. Então, aqui está o bloco 1, que é a administração, o bloco 2, que é o berçário, o bloco 3 e o 4, que são as salas de atividade. A planta térrea, que eu chamo dos ambientes fluidos e contínuos, é como se fosse uma extensão da rua. Aqui está a calçada, o acesso dos pais, funcionários e alunos por aqui. Um é a rampa de entrada e saída da garagem, do subsolo. Uma recepção. Aqui um apoio do lactário. Ateliê, nesse volume que é de vidro, essas linhas fininhas são todos volumes de vidro. Pátio coberto, pátio descoberto, múltiplo uso, refeitório e cozinha. E todas essas divisórias de vidro, elas se abrem. Essas, por exemplo, do refeitório, do uso múltiplo, tem muita abertura para o espaço externo. Aqui no pátio descoberto tem uma escada, que comunica com o pavimento superior, uma escorregador, mais outra escada aqui do lado, nessa circulação, para o pavimento superior, e uma rampa. Aqui, um corte que passa pela rampa e olha para o conjunto, né? Aqui está o conjunto da rampa cortada, bloco 1 da administração, bloco 2 o berçário, e bloco 3 e 4 das salas de atividades, que claramente a gente faz uma referência aí à arquitetura fabril, que eu vou mostrar melhor no corte para vocês. Aqui é a planta da cobertura, da planta do pavimento superior, desculpa. Pavimento 1, que está aqui o bloco 1 da administração, bloco 2 do berçário, com solário no meio, uma praça, e as salas de atividades. Essa parte cinza, a princípio, ela é toda em madeira,
gente não conseguiu aprovar na prefeitura, não por questões de incêndio, porque o Corpo de Bombeiro aprovou, até agora eu não sei por que a gente não conseguiu aprovar, mas, enfim, seguimos. E ela vai ser uma praça cerâmica, daquelas de lajatinha cerâmica, porque eu queria trabalhar com vários tipos de materiais. Então, o térreo são placas de concreto aparente, esse pavimento superior são placas que era para ser madeira, de pinos autoclavado, vai ser de lajotinha cerâmica, e dentro dos ambientes da administração, do berçário, bloco de atividade 3 e 4, vai ser um piso de borracha, 100% ecológico, ele é natural, de borracha natural, que é mais fácil para limpeza, né? E além do tato, ele é quente, ele não é frio, várias coisas. Aqui, esse corte C passa por junto a esse muro de divisa, mostrando a elevação desses blocos 3 e 4, que são idênticos, a elevação da administração e do berçário, o pavimento térreo fluido. Aqui nesse pátio descoberto tem um brinquedo de água, aqui tem os brinquedos de vento, que também a proposta era a criança circular, não só a criança, né, os professores, os adultos circularem de um bloco para o outro, passando do lado de fora, vendo se está frio, se não está, se está chovendo, se está nublado, se está sol, essa percepção de todos os elementos da natureza, né, do vento, junto com esses brinquedos que são tipo uns, a gente ainda vai desenhar, mas como se fossem uns cataventos gigantes, o brinquedo da água, se está chovendo, a água vai escorrer aqui, vai fazer um brinquedo. Então, tinha essa proposta de ser muito lúdico também, todos os elementos da arquitetura. A planta da cobertura, o bloco 1 e o 2, eles se juntam e configuram uma horta, um terraço e uma horta. Aqui tem o elevador, né, que comunica todos os andares. Essa parte que foi posteriormente anexada ao terreno, ela é uma área livre, né, que vai ser grama com algumas árvores. E aqui é a cobertura do bloco 3 e 4, que é bem técnica, que tem as placas para captar placas solares, o boiler para aquecimento, então, e no fundo uma escada protegida para atender a legislação da prefeitura. Aqui é uma vista da rua, ainda sem aqui esse outro volume, mas que na verdade ele vai ser todo livre. O que mudou quando esses lotes foram comprados é que essa parede aqui vai ser um elemento vazado, para ter uma comunicação visual, né, com esse outro lote. E esse bloco da administração ele é completamente suspenso, uma estrutura metálica que suspende essa caixinha, o que libera todo o térreo. E 2 portões laterais para entrada e saída de veículos, portão do meio para acesso do pedestre. Então, essa vai ser a cara do CDI quando estiver funcionando, com todos os portões abertos e completamente fluido o acesso da rua, né? Inclusive, o piso da calçada, que é um piso drenante, ele entra. E esse muro verde que vai em todo o lote, porque como o lote era muito estreito, a gente realmente não tinha área para paisagismo, para verde, né? Então, acabou se optando por ter um muro, todo o muro verde e terraço com a horta como elementos mais impactantes do paisagismo. Aqui é a entrada. A entrada das pessoas, né, crianças, alunos e funcionários. Aqui é uma fachada norte, então por isso esse brise, que a gente reproduz um padrão de umas bolhas de sabão, para um pouco a ideia do lúdico também nesse elemento. Esse corte que passa bem pelo bloco 1 da administração, e dá para falar um pouco do sistema construtivo. Toda a parte do subsolo é de concreto. A partir do térreo é metálico, são pilares metálicos, e esses elementos que são os blocos 1, 2, 3 e 4, são como se fossem umas gaiolas de estrutura metálica com fechamento de um painel sanduíche
A marca de referência que a gente está usando é aquela Danica, que é acústica, é térmica, é maravilhoso o elemento, assim, ele resolve muito bem todas as questões de isolamento térmico e acústico desses ambientes. E também tem essa referência à fábrica, né, que a gente trabalhou muito nesse projeto. Isso aqui é o duto de exaustão do subsolo, né, da garagem, que está numa casa de máquinas mais profundo. Esse terreno que foi comprado ficou drenante, né, para aumentar a área permeável. Aqui os vestiários, as rampas de acesso dos veículos e o térreo. Esse corte passa pelo solário, que é pelo berçário, que é o bloco 2, também a estrutura metálica. Embaixo é o ateliê. No meio desse volume foi colocado o solário, de forma que os bebês pequenos pudessem tomar sol sem muito risco de se misturar com as crianças maiores, ou de sair, né, ter que ter uma vigilância muito grande ali da área externa. Aqui é a foto do berçário, fui intercalando algumas imagens eletrônicas, né, para ter um pouco de ideia. Então, o solário aqui no meio, e os berços em volta. Todo esse mobiliário foi desenhado pela Flávia Pagotti Silva, que é uma designer, que fez todo o desenho aqui do mobiliário. Essa é a circulação de chegada, então aqui a recepção está aqui. Essa escada que vai para o pavimento superior, o berçário está bem aqui ao lado. Então, esse térreo todo em vidro, a gente usou vidro curvo para evitar quinas. O vidro também por questão da iluminação, né? Porque o que a gente fez foi duplicar o piso térreo, né? A gente criou uma praça no alto, que mais que um pavimento superior é uma segunda praça. Houve uma duplicação do térreo, né, digamos assim. E esse vidro para ter o máximo possível de luz, e a proposta é que depois que as próprias crianças desenhem, para fazer uma comunicação visual, para ninguém ficar batendo cabeça. Então, também é um suporte para a intervenção das crianças. Aqui é um corte pelo pátio descoberto, onde tem a escada, que vai para o pavimento superior, e o escorregador, que é uma forma também lúdica, né? Sobe, desce para as crianças maiores que precisam gastar mais energia. A rampa, que interliga todos os pavimentos, e uma fachada aqui do bloco, fachada interna do bloco 3, né? Que aqui vocês veem a iluminação e ventilação zenital. Aqui é uma imagem do pátio coberto, que está antes daquele pátio descoberto, o ateliê ao fundo, todo em vidro. Todo recuo, tem um recuo mínimo de 3 metros de todos os muros de divisa para ter a ventilação e iluminação. Aqui é o pátio descoberto, aquela foto estava desse ponto para dentro, né? Aqui está o pátio descoberto com o brinquedo de água, que foi um desenho paisagista, que é a Luísa Melles. A escada e o escorregador, que eu já tinha comentado, esse aqui representa aquele corte, né? Eu mostrei anteriormente. Essa é uma vista da praça, aqui ainda está o piso de madeira, né? Que era a intenção do projeto ser o piso de madeira, agora vai ser cerâmica. É uma praça, aqui é a saída do berçário da administração, onde tem essa criança. As crianças menores, né? E o início da rampa, que interliga todos os pavimentos, o início do pavimento superior, né, com essa parede de concreto que faz a estruturação dela, e tem esses círculos para ficar um elemento mais leve, também ser um elemento lúdico. Que é um corte pelo bloco 3 e 4, que são as salas de atividades, então, de novo, estacionamento, que é totalmente técnico, estrutura de concreto, uso múltiplo, que são esses espaços mais fluidos e com uso mais flexível. E aqui o bloco 3, que tem bem essa cara fabril, que eu falei as portas das salas são altas e abrem todos para proteção do sol e de chuva, e sempre com elemento de ventilação zenital. Então, o ar entra, troca o ar, e o ar quente sobe, fazendo não só a troca do ar, mas também
organizando a temperatura e com essa geometria, né, que ajuda esse ar quente subir, e tem também essa referência da fábrica, né? A estrutura de cima é toda metálica, né? Então, do térreo para cima, a estrutura metálica. Essa é uma imagem entre os blocos 3 e 4 no térreo, que é onde tem o tanque de areia, e um espaço que também, que é um espaço de uso múltiplo, que interliga o espaço de uso múltiplo que está aqui na frente e o refeitório que está no fundo. É um espaço meio coringa para qualquer outro tipo de atividade. As crianças que estão no refeitório podem sair também para cá. E essa abertura que tem, né, no pavimento superior entre o bloco 3 e 4 para iluminar e ventilar esses espaços de baixo. Aqui é uma circulação externa ali dentro do refeitório, com todas as portas que se abrem, né, e vem para sempre esses espaços fluidos, né, dentro e fora. Uma imagem da circulação externa das salas de atividades, que dá para ver bem as portas que se abrem, todo o vão, com todos para proteção, e aqui a ventilação e iluminação zenital. Aqui está o mobiliário, né, que foi pensado também como forma funcional e forma lúdica pela Flávia, então eles têm a função, mas ao mesmo tempo tem a brincadeira da criança entrar por aqui, faz um túnel. É extremamente rico esse desenho do mobiliário. Aqui na frente das salas, a gente propôs lousas de cerâmica, né, com azulejinho cerâmico, 15 por 15, para que as crianças possam desenhar, também aqui fora. E essa dânica, né, essa painel de fechamento, que tem como referência a dânica, ele é metálico, branco, né, que é bom também pela questão térmica, né, para emitir a radiação, e são elementos que precisam de muito pouca manutenção, né, você não precisa pintar esse elemento, o chão, tudo concreto aparente, então a intenção é que sejam materiais que não tenham tanta manutenção periódica, claramente vai ter uma manutenção de vida útil, mas não de ter que ficar pintando, repintando, é uma coisa que a gente trabalha muito nos projetos públicos, institucionais que a gente faz para evitar o máximo possível manutenções. Uma vista do interior da sala de aula, e as salas de aula se conectam também, porque eles podem unir turmas, turmas menores, turmas maiores, como é uma escola infantil, tem toda a liberdade possível, até pela linha pedagógica que o SESC adota, que é a Red Milha, que é uma linha pedagógica super humanista, e que tem várias possibilidades de configurações de sala, de uso do espaço externo também, então tudo isso alimentou também essa proposta, né, da arquitetura refletir a linha pedagógica. Uma imagem da horta, do pavimento superior, aqui está em cima do bloco, aqui está bloco 1 e 4, mas não é bloco 1 e 2. Aqui seria o bloco 2, que é o berçário, a vista para essa praça, onde estão os brinquedos menores, para as crianças menores, a rampa que interliga todos os andares, ali embaixo o playground, né, o pátio descoberto, com o brinquedo d'água, o escorregador e a escada, e o bloco 3 e 4 de atividades ao fundo. Aqui é uma imagem da cobertura do terraço, né, que é a horta, com as vigas que estruturam esse primeiro bloco, que é o bloco 1 da administração. Aqui do CDI é isso, acabou o CDI. E esse projeto que eu falo que está muito atual, a discussão, ele é muito atual, apesar de ter começado em 2011, é essa questão de ventilação, ser um local que o uso do ambiente externo é super possível, mesmo os ambientes internos, como se abrem todos, tem muita ventilação, que tem saído pesquisas aí que mostram, né, que o contágio do Covid se dá 20 vezes
menos em áreas externas, mantidas as distanciamento social e todos os protocolos, claramente. Então, é um ambiente que está super atual com as discussões, e é o que eu tenho falado ultimamente, que a arquitetura que pensa a qualidade espacial de ventilação e de iluminação, todas deveriam propiciar esses ambientes, né? E como eu peguei essa escola como apresentação para vocês, eu escolhi uma outra escola, que é uma escola pública, que tem outra abordagem, é uma escola... Eu não sei se eu já apresento agora, Ana, você acha que é melhor eu já apresentar as duas? Pode sim, pode seguir, Keila. Eu escolhi o Jardim Maria Helena 3, que é uma escola da FDE, que foi construída, o projeto é de 2003, eu acho que ela foi construída em 2005, 2006, ou seja, tem 15 anos. Mas é um projeto que eu gosto muito, foi o primeiro do escritório e é o que eu continuo gostando muito de todas as escolas públicas que a gente fez. Essa aqui é uma imagem do Google Earth, essa imagem é de 2014, eu não consegui pegar hoje uma imagem atualizada para ver como está o entorno, provavelmente mais construído, mas ela estava assim, numa área rural, super privilegiada, com muito verde, muito espaço, que era uma raridade para as escolas da FDE, sempre com muito pouco terreno, terrenos íngremes. Então, assim, o projeto também é legal porque a gente teve muita sorte de pegar um terreno generoso e plano, né, o que era raro. Então, aqui a implantação, aqui está a rua. Essa escola, ela é em concreto pré-moldado, com toda a modulação da estrutura que é dado pela FDE, todo o programa, tem muito ao contrário do CDI, que a gente teve total liberdade para propor os espaços, o sistema construtivo. Aqui já tem uma cartilha, literalmente, tem os memoriais, os manuais da FDE com toda a proposta, mas que nem por isso engessa o projeto. Assim, se vocês olharem, pesquisarem os projetos da FDE, tem muitas variedades de escolas, de projetos de resolução, o que eu gosto muito, assim, era um exercício que eu gostava muito de fazer, além da questão de levar escolas com edifícios de qualidade, escolas públicas com arquitetura de qualidade. Também é outro tema mais importante do país, eu acho, a educação. Um dos. Então, aqui é o acesso. Essa escola ela foi desenvolvida pensando também como dois blocos paralelos, aqui um bloco, outro bloco, e o meio entre, como se fosse a praça interna dessa escola. Esse desenho aqui em cruz faz essa circulação, não só a circulação, mas toda a ventilação também, porque aqui são grandes panos de elemento vazado. Aqui organiza também os fluxos. Aqui seria o acesso dos funcionários e pais, e aqui o acesso dos alunos. Ao contrário do SESC, o FDE separa os acessos, né, de funcionário e público, e pais e os alunos. Aqui, ao entorno, a gente conseguiu fazer praças, né, uma lateral, uma praça funda, ainda um super campo de futebol generoso, e aqui ao fundo do estacionamento para essa rampa, que chega até o final. O norte está para frente, então, norte, sul, leste, oeste, tem essas duas fachadas com muita insolação, e a frente com o sol do norte, né, do inverno. Como que a gente resolveu esse programa? Aqui que tem o acesso dos funcionários e pais, está o bloco da administração. Então, aqui toda a parte administrativa. Ao fundo, a parte do refeitório e cozinha. Aqui é o recreio, pátio coberto para o recreio. Ao fundo, cantina e vestiário e sanitário dos alunos. Não, a cantina está aqui. Cantina, aqui era o Grêmio sanitários dos alunos. Esse lado são as salas de uso múltiplo, que era informática e uso múltiplo.
e a quadra coberta desse lado. A rampa, né, para fazer a acessibilidade da escada, porque ela tem o pé direito maior do que o pátio, a gente cavou aqui, vai dar para ver melhor nas fotos, para poder dar a altura da quadra. No pavimento superior, está aqui o laboratório, então acho que o uso múltiplo era lá, o laboratório uso múltiplo está aqui, ali embaixo era a leitura. Depósito e as salas de aula. Todas essas são salas de aula, interligados esses dois blocos por uma passarela e a rampa de um lado, atendendo a norma de acessibilidade, e a escada do outro lado. A circulação é toda externa, porque como tem a quadra e o pátio coberto, aqui são em penas cegas, para não ter nenhuma comunicação, para não passar nenhum ruído. E essa circulação externa foi super bem-vinda pela questão também da iluminação, da ventilação e daquela paisagem linda, todo verde, na qual foi implantada essa escola. A cobertura, como a gente não conseguia ter ventilação cruzada, que também é uma orientação da FDE, porque aqui a gente colocou uma pena, a gente fez também aqui um zenital, uma ventilação e iluminação zenital, ou seja, o ar entra, sobe, o ar quente sai, no mesmo sistema ali que a gente depois deu continuidade no CDI, mesmo raciocínio. E aqui uma zenital bem no centro dessa praça, né, que eu chamo de praça, esse vazio, também para iluminação e ventilação, e aqui com telha translúcida, para iluminar o máximo possível. Dá para ver aqui o telhado cai para lá, né? Captação aqui de água pluvial, aqui também, e aqui duas águas que captam junto a essa iluminação e ventilação zenital. Aqui coloquei todos os cortes transversais para a gente poder comparar um pouco. E as duas fachadas, a norte e a sul, são todas com elemento vazado. Esse elemento vazado nada mais é do que o bloco de concreto 19 por 19 por 19, estrutural deitado e com ferragens que estruturam eles, para ser um elemento barato. Aqui as salas de aula do pavimento superior, com a circulação varandada e a ventilação zenital. Aqui um corte pelo outro eixo de circulação que mostra a escada e a rampa, os balcões. E aqui um corte pela quadra, que mostra aqui o desnível da quadra, a passarela que liga um lado do outro e as salas de aula, os pavimentos superiores. E a gente recuou essa circulação, então criou uma sombra também aqui, mesmo essa varanda, ela tem um pouco de sombra, né, para não ter tanta incidência de sol o tempo todo, porque são fachadas leste-oeste. Corte longitudinal mostrando a quadra, o local de recreio, aqui também a quadra, o pátio, e aqui as salas de aula com a varanda, ela com as janelas também de fora a fora, que dão para aquela circulação para o balcão. As fachadas. E aqui as fotos. Essas fotos são de 2005, do Nelson Com. Então ainda dá para ver tudo muito verde. A gente resolveu deixar o concreto aparente. Já soube por estudantes que estudam essa escola. Essa escola é muito estudada, sempre tem alguém do Mackenzie ou de outras escolas em contato para estudar essa estrutura, esse projeto, e eu sei que pintaram tudo. Mas, a princípio, a gente sugeriu, né, que o concreto ficasse aparente e que essas fachadas fossem pintadas de vermelho com uma contraposição a essas cores já existentes, né, muito verde, muito azul do céu, a gente queria uma cor quente. A imagem dela ao anoitecer. A escola é totalmente simétrica, né? Então vocês vão ver que essa fachada se repete para frente e essa se repete para paralela. O bloco de concreto, né, deitado.
Essa é uma imagem no lusco-fusco, né, quando está escurecendo, anoitecendo, e com as luzes ligadas, dá para ver bem a transparência desse elemento vazado. Aqui, como ele barra o sol, que faz um efeito super interessante, porque esses da lateral são fachadas leste-oeste, então eles filtram essa luz para não ter um ofuscamento desses ambientes do térreo, né, além de amenizar também o calor. Aqui o refeitório, que é todo aberto com esse elemento vazado. A quadra com a passarela de um lado ao outro, as empenas, né. Aqui é uma lousa que a gente desenhou de fora a fora. Na época eu convidei uma amiga artista plástica, Carla Zaccanini, para propor uma intervenção nesse espaço, e ela falou, não, é um ambiente de jogo, de brincadeira, a gente vai fazer uma lousa, a gente vai fazer um suporte, os próprios alunos vão fazer o que quiserem, foi super bonita a ideia, né, muito simples, né, para um custo, para uma escola pública, simplesmente algumas tintas algumas latas de tinta lousa, esmalte lousa. Aqui é a outra fachada, que aqui é o acesso dos pais, né, e funcionários. Aqui que está o volume, a administração tem os banheiros da quadra voltados para cá. A rampa, né, que esse outro eixo de circulação com a passarela e a rampa. E esse espaço aqui central é muito ventilado, porque tem a ventilação cruzada desse lado e do outro lado o elemento vazado também. Então aqui é muito fresco, com esse elemento zenital que o ar sobe, o ar quente sobe, é muito agradável, até talvez até frio, os dias mais frios. A ventilação, a circulação externa na forma de balcão, também, né, com essa estrutura de elemento vazado, essa estrutura de concreto que avança e também faz uma proteção extra do sol. Aqui uma foto da lousa. Acho que acabou. E agora, revendo esse projeto, apresentando em seguida do outro, eu fiquei pensando que, embora sejam propostas muito distintas, com o tempo, com uma diferença, né, de não tanto, né, um de 2003, um de 2011, alguns anos aí de diferença, praticamente a gente trabalha os mesmos elementos também, né, de ter esse espaço mais coletivo e público, generoso, ventilado, aberto, os espaços com usos definidos, mais protegidos do som, né, e a ventilação, iluminação, tudo que é uma coisa que a gente, claro, leva em todos os projetos, né. Falar assim que nessa pandemia as crianças poderiam ter aula nessa quadra também tranquilamente, com todo esse sistema de ventilação, ou ali na varanda com tudo aberto e de novo guardando o distanciamento social e todos os protocolos, né. É isso. Keila, obrigada por enquanto. Foram projetos bem interessantes e acredito que vão ser muito importantes, e os alunos certamente vão querer te perguntar mais coisas. Mas, seguindo aqui o nosso roteiro, eu gostaria de te colocar duas perguntas iniciais. Uma em relação, os alunos estão te parabenizando aqui, que gostaram da apresentação, mas na sequência eu me dedico ao chat. Eu vou fazer as perguntas. A primeira em relação ao trabalho remoto. Acho que você descreveu bem. Eu gostaria de saber, e até
pela situação que nos envolve nesse momento, de uma maneira mais geral e talvez não tão planejada quanto a tua opção, a gente acaba trabalhando muito mais e tem uma dificuldade enorme aí entre coordenar as atividades de trabalho, a casa, filhos, etc. Então, eu gostaria de saber um pouquinho sobre essa sua organização, como que você se organiza na rotina para poder dar conta das atividades, né? Se tem períodos mais sazonais, enfim, mas acho que pelo que nós estamos vivendo hoje, como a sua situação é mais planejada, acho que seria interessante você falar um pouquinho sobre isso. E a segunda questão que eu queria te colocar, você citou uma preocupação em relação aos custos dos projetos, da execução de obras, enfim, que tenham um custo controlado, né? A gente não pode fazer projetos que não tenham previsão orçamentária e geralmente o cliente tem uma possibilidade de gastos. Então, eu gostaria, como essa é uma característica de alguns projetos seus, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o projeto para a sede do Greenpeace, que eu sei é um projeto interessante, te colocou bastante na mídia, enfim, e eu sei que foi uma preocupação nesse sentido, então gostaria se você pudesse falar um pouquinho sobre ele. Claro. Bom, a primeira pergunta, a questão de organização, eu confesso que o início era tudo ao mesmo tempo agora, porque você tem uma criança pequena, está fazendo o projeto, está falando com o assistente, e realmente eu fazia tudo ao mesmo tempo agora e o tempo todo, porque a Clara nasceu em 2011, 2008, 2011, 2012, a gente ganhou uma licitação da FDE, que era para construir várias escolas públicas no estado de São Paulo. O contrato original era de 110 escolas, tinha um projeto padrão, eram projetos padrões, não é que a gente desenvolvia cada projeto, mas eram implantações, a gente viajava, tinha que conhecer o terreno, fazer a implantação de acordo com cada local, complementares, era uma logística muito grande, e foi uma loucura, porque eu tinha uma equipe muito boa, inclusive, assim, uma parte desses projetos era em Presidente Prudente, a gente tinha uma arquiteta lá, que visitava os terrenos, mandava informação, então eu trabalhei com uma equipe muito grande, muito competente, muito eficiente, mas eu coordenava, então era tudo ao mesmo tempo agora, realmente eu me dividi muito, então estava com a Clara, mas estava mesmo, quando eu falo, estava com ela, não é que eu ficava o tempo todo com ela, né, eu ia para o escritório, mas o trabalho continuava em casa, para eu poder ter uma empregada que embora 6 eu chegar, eu continuava brincando com ela, falando no WhatsApp, Skype, nós não tinha WhatsApp naquela época, era super Skype, o tempo todo Skype, e que eu brinco, né, que eu não brinco, já li uma pesquisa que a mulher, quando é mãe, ela desenvolve muito mais sinapses, né, então eu brinco que a maternidade também propiciou isso, porque você vai ali fazendo conexões e você tem que dar conta de tudo, e a gente dá, aos trancos e barrancos, com muita exaustão, mas dá. E depois que a Clara cresceu, eu consegui me organizar muito mais, então hoje, que ela está com 12 anos, eu tenho sim eu tento o máximo possível trabalhar no horário comercial, mesmo quando estou em casa por algum motivo, para ficar com ela, porque ela está sozinha, porque teve algum problema. Eu trabalho horário comercial e muito raramente à noite, final de semana, só quando realmente tem uma entrega, uma demanda, uma coisa que... Mas eu consegui me organizar. E essa organização seguiu para esse tempo de quarentena. Eu estou super organizada. A minha assistente mora com o avô, a assistente que está atual comigo mora com o avô, fez quarentena. A gente trabalhou muito bem.
remotamente e com os mesmos meios. Eu não peguei nenhum meio novo, a gente continua agora e-mail, WhatsApp, é o que a gente mais usa. Então, assim, é possível se organizar, é uma super disciplina, e porque é muito estafante também, né? Você ficar o tempo todo ligado. Chega uma hora você tem que, embora você esteja no mesmo ambiente, você tem que interromper. Não, agora eu brinco que eu fechei a lojinha, fechei o computador, vou fazer outra coisa, fazer alguma coisa manual para. Nosso trabalho é muito mental, né? Muito intelectual. Então, sempre que eu acabo de trabalhar, ou eu vou cozinhar, ou eu vou cuidar das plantas, ou vou fazer yoga, sempre vou fazer alguma coisa mais braçal para desligar, mudar um pouco a chave, né? E acho que é uma questão fundamental, uma questão de sobrevivência, porque você se recupera e o dia seguinte você está melhor. Tem uma questão que eu sempre disse, que eu preciso dormir. Eu faço alguma coisa, eu proponho alguma coisa, eu preciso dormir e olhar de novo e ver se aquilo está bom. Se você fica direto, você acorda tão cansado que você nem vai olhar e vai achar que está tudo ruim, porque você está exausto. E agora eu li na quarentena um livro do Siddhartha Ribeiro, que é o Oráculo da Noite. Ele é um neurocirurgião que pesquisa e estuda sonhos, o processo do sonho, né, e que ele fala ali o que a gente sabe: você precisa dormir 8 horas por dia, você precisa descansar, é à noite que a gente se recupera, que todos os processos do seu corpo zeram e voltam revigorados, né? É fundamental dormir, então é fundamental essa organização. Que é isso, eu acho que quando você tem um bebê pequeno é quase impossível, diria que é impossível. Você acaba fazendo tudo ao mesmo tempo, porque você tem muita demanda e você quer dar conta de tudo, mas depois, sem uma criança pequena por perto, você consegue se organizar melhor. E em relação à segunda pergunta do processo, dessa preocupação que a gente tem com o custo, é uma coisa que surgiu desde o início do nosso escritório, porque o nosso escritório surgiu fazendo muito projeto para a FDE, e eu nunca encarei como um problema, eu sempre encarei como um desafio, e sempre gostei muito de pesquisar soluções que são baratas, de fácil execução, e que tenham qualidade arquitetônica. Eu acho que um baixo orçamento não exclui a qualidade arquitetônica, e por exemplo, eu gosto muito da arquitetura contemporânea japonesa, e eu comprei um livro, que se chama How to Make a Japanese House, e quando eu comecei a ler, eu fiquei surpresa, porque eles trabalham com muitas restrições. Então, assim, os japoneses são muito místicos, assim, então eles compram casas e eles acham que, como tem terremoto, as construções são leves, são feitas para aguentar um abalo sísmico, não é nada de concreto estrutural como a gente tem aqui, e eles acham que aquela casa carrega a energia, o espírito dos moradores anteriores. Então é muito comum as jovens casais comprarem uma casa, demolirem e começar um novo projeto que se adapte à maneira deles viverem, as características desse casal. São jovens, têm pouco dinheiro, os terrenos são super pequenos, e a legislação é muito rigorosa. Então, para minha surpresa, eu vi que o que faz aquela arquitetura ser tão peculiar, se cada uma, são restrições. E se eu já não tinha problema com restrições, depois eu falei, nossa, realmente, você coloca os neurônios para pensar e você descobre soluções que se adaptem ao bolso, àquela verba que você tem. E você falou do projeto do Greenpeace, foi muito um exemplo disso, porque é um prédio existente, né, que era o antigo, o último uso que teve ali na Fradique Coutinho em Pinheiros, o último uso que teve foi a Mulher do Padre, a loja e casa noturna, que eles alugaram com uma verba muito baixa e com um tempo muito pequeno para fazer a obra. Então, a gente tinha que propor soluções muito simples, baratas e rápidas, né? Então, eu estou até com as fotos aqui, que eu acho que seria legal mostrar, para falar um pouco em cima das fotos, porque talvez aqui mostrar até um pouco a planta, antes de começar a falar. Isso aqui não.
O que eu tenho aqui é o executivo, eu não preparei nenhuma apresentação, mas que dá para falar um pouco. Aqui é o terreno também é super comprido, né? O que a gente fez, basicamente, está bem confuso, não vou demorar muito nas imagens, mas o que a gente fez foi basicamente organizar os espaços nos andares que existem. Porque você precisa compartilhar a tela com a gente, por favor. Preciso compartilhar de novo, né? Tá, desculpa, não vê. esqueci. Tá. Obrigado. Aqui. Tá compartilhando? Ainda não. Será que eu esqueci de fazer o mesmo procedimento? Acho que eu esqueci. Isso, ter que clicar, além de tudo, no ícone que mostra lá na tela, para compartilhar a tela. Agora foi. Agora foi, né? Sim, foi. Obrigado. Imagina, eu ia mostrar as plantas, mas não vou não, porque tá um desenho de executivo, só vai atrapalhar. Mas o projeto é muito simples, com as imagens vai dar para... Esse é o prédio, né? Que... na Fradique Coutinho. O que a gente fez basicamente? A gente organizou toda a parte interna de layout, colocou umas salas também com divisória de vidro para poder ter captação da luz externa. E tem essa fachada que é um pouco leste-oeste, a fachada da frente do fundo, muito que ela tinha um vidro fixo. O que a gente fez? A gente tirou esse vidro fixo, colocou aqueles fechamentos de varanda, de balcão, que abre e fecha, para poder ter muita ventilação cruzada. Tem um ar-condicionado lá existente, mas bem antigo, barulhento, que por falta de verba também não trocou. Foi. Ainda não entrou a imagem, eu não sei se foi só para mim, não sei se o pessoal está vendo, por enquanto... O pessoal tá vendo? É só o seu, Ana. Eu estou vendo. Então tá ótimo, então segue em frente. Então, e o que a gente fez foi propor um brise verde para amenizar um pouco essa insolação, né? E por ser Greenpeace, né? Que está aí defendendo as nossas matas, né? Então, necessariamente, de forma tão mais do que nunca super importante o papel deles e para remeter um pouco à nossa natureza, né? Aqui a fachada frontal, então, por exemplo, vocês vão ver esse fechamento já existia. O que a gente fez foi criar um canteiro aqui e ter a Luísa Meles, que é a paisagista que sempre trabalha comigo também, tinha proposto uma vegetação bem nativa, a gente tinha colocado taioba aqui, mas depois teve uma chuva, dessas chuvas absurdas em São Paulo, e esse canteiro que a gente tinha cavado, ele entrou muita água e acabou tendo infiltração, então a gente teve que fechar, infelizmente, o canteiro, e a gente nem tem foto da época que tinha umas taiobas lindas aqui. Então ficou aqui exatamente como era, a gente pintou de branco, ele era preto ou cinza, não me lembro. Essa estrutura aqui foi feita para passar os tirantes, que são cabos de aço, e subir essa vegetação. Dá para ver aqui o Bruno, que era o meu assistente na época, no guarda-corpo. O que a gente fez para ter uma proteção? Colocou um guarda-corpo do lado de dentro, afastado dessa janela, porque como ele pode abrir todo, né, tinha que preservar a segurança das pessoas, então esse guarda-corpo foi desenhado também em ferro. Aqui dá para ver essa fachada, né, que a gente estava olhando, o guarda-corpo, um pouco recuado e com cabo de aço aqui, para ter o mínimo de elemento possível também. E essas divisórias que a gente fez, que a gente chamou serralheiro, a gente desenhou, ele depois veio o vidraceiro, a forma mais barata possível, né?
Não foi um kit que a gente desenhou e a obra encomendou de algum fornecedor. Foi bem baixo custo. O piso, que não é um piso nem um pouco ecológico, mas era o que estava lá. A gente tem uma preocupação também de colocar elementos naturais, evitar colas e pisos que sejam, quando pega fogo, emitam fumaças tóxicas ou sejam tóxicos por si só, mas era o piso que tinha lá de Paviflex, que é uma porcaria, mas ficou. O que a gente fez, a gente complementou, dá para ver aqui um mais escuro, as partes que estavam faltando complementou com o que achou no mercado no momento, porque não tinha mais esse, né, que é muito antigo. Aqui dá para ver a janela abrindo. O guarda-corpo é recuado por 2 motivos, né? Por segurança e também para dar o pivô, dar o giro, né, desse vidro e ele abrir totalmente. Aqui a luz batendo. Aqui é o elevador que já existia. Daí isso aqui é uma coisa que o próprio pessoal do Greenpeace, quando eles chegaram, eles falaram, nossa, mas esse prédio branco. Eu falei, não, mas ele está branco porque ele é um suporte para vocês, não vou fazer a decoração, né, vamos dizer assim, vocês vão intervir. Então, tudo isso aqui foi o pessoal do Greenpeace que fez, chegou colocando as imagens que eles têm, pegaram as caixas, organizaram os livros, que é uma coisa muito legal, que eu sempre penso que a arquitetura é o suporte, assim como no CDI está lá o vidro que as crianças vão intervir, fazer a comunicação visual, aqui estavam as paredes brancas, não para ficarem brancos, mas para quem habita intervir, né, colocar a sua cara, o que eles lutam, o que eles defendem, né, a arquitetura vai ficar com a cara de quem vai ocupar. Mobiliário também, alguma coisa a gente desenhou, a gente sugeriu essas mesas de ferro com rodízio, aqui é um local de treinamento, então tinha que ter um mobiliário que põe e tira, mas esses bancos de pallets, eles que fizeram, lá no fundo uma sala de reunião também com uma porta de vidro bem grande que abre e fecha totalmente, então também essa questão da flexibilidade. Dá para ver aqui os painéis acústicos, que é o que a Verba deu. Então, assim, tem coisas que é o que dá, né? Então a gente faz o que dá e às vezes não fica tão bom como esses painéis, não ficaram muito bons, mas tirando eles, tudo aqui tá legal. Aqui é o térreo, também com a intervenção deles, né? Aqui é a recepção, aqui é um local de estar, tem um café, o sanitário, uma sala de reunião lá no fundo também. Toda a instalação aparente, daqui dá para ver a eletrocalha, tudo que foi colocado é aparente. A gente só pintou de branco, né, para não ser um elemento com muita informação. E essas luminárias, que são os spots direcionáveis, porque também esse ambiente é um ambiente que pode ser tudo, teve 1000 possibilidades, se discutiu 1000 possibilidades de uso, e no final a gente falou, olha, a gente vai colocar essa luminária, tudo vai ser possível aqui, então a luminária se ajusta, o espaço é super flexível, e se for lá deve estar com outra cara agora, né, cada vez que eu vou lá eles estão diferentes. Um detalhe desse briso que foi chumbado, né, desse peitoril que é de concreto. E uma imagem dos espaços. Essas mesas a gente desenhou também com serralheiro, mandou fazer em ferro. Isso aqui é o MDF cortado e formicado, o MDF já com fórmica, que o marceneiro colocou a borda, fez essas divisórias entre uma mesa e outra, é um elemento que se encontra ali na 25, na Brás, que é de loja, que você pendura, é um painel expositor, né, tem umas grapas, umas ferragens que você se adapta ali. Não sei se dá para ver, mas a gente colocou inclusive as instalações, desenhou uma eletrocalha interna, colocou as tomadinhas, então assim, tudo muito low profile, né, muito custo bem barato, e com durabilidade, né, porque aqui é ferro, vai ter o resto da vida isso daí. O MDF tem que ter cuidado para não molhar, mas a fórmica protege um pouco também. Então, acho que conseguiu ter uma qualidade. Aqui já com eles também que colocaram todos os adesivos. Isso aqui foi uma proposta deles, cada sala tem um nome, esse nome foi votado, depois eles fizeram
uma comunicação visual para identificar cada sala. Aqui é a circulação, então essa eletrocalha que caminha em todos os andares, com essa torre que desce e alimenta, né, instalação de dados, lógica elétrica, cada mesa. Outra sala de reunião. E aqui essa estrutura que já existia, dá para ver que ela tem uma forma meio bizarra, né? Ela tem um arco. Então, o que a gente fez? A gente fez essa divisória como se fosse um band-aid, né? Ela foi sobre essa estrutura, para não ter que fazer esses recortes, que daria muito trabalho para execução, para instalação. Isso, de colocar tatame, puff, foi tudo eles, né? Eles que organizaram esses espaços, que colocaram o que quiseram. E... bicicletário logo na frente, né? Essa é a sala de reunião do fundo, aqui do lado é o fosso do elevador, e a gente colocou esses vidros de fechamento de varanda também aqui no fundo. Então, por exemplo, essa sala de reunião, ela abre totalmente para o fundo. Ficou bem gostoso aqui. Acho que é isso. Então, assim, a gente partiu muito do que já existia lá, né? De tudo. Basicamente, as intervenções foram a troca do sistema de fechamento de vidro, o guarda-corpo e o brise verde, as divisórias e a parte de instalação. O resto era tudo que já existia. Sheila, obrigada pela sua resposta. Tem aí no chat vários agradecimentos, cumprimentos. Tem duas perguntas que eu vou fazer para você. Eu não sei se você prefere fazer uma de cada vez ou posso fazer as duas e aí você comenta? Pode ser. E aí, na sequência, se alguém quiser usar o microfone para fazer alguma pergunta, pode fazer, ok? Então, a primeira pergunta é da Melanie. Deixa eu só um minutinho, deixa eu achar a Melanie aqui. Que agora tem muitas perguntas e aí eu não estou achando. Melanie, você gostaria de fazer a pergunta? Porque o meu computador travou e eu não sei se ele apagou, eu não estou achando aqui a pergunta da Melanie, ou se você pode copiar e colar de novo. Ah, sim, ela copiou e colou de novo. E, Cristiane, peço para você também. Obrigada. Então, a primeira pergunta na sua filosofia profissional, enfim, da maneira como você trabalha, o que vem primeiro, a forma ou a função? E a segunda, da Cristiane, quando você começa a projetar, quais são os seus critérios para a escolha dos materiais, principalmente quando envolve crianças? Então, vamos para a primeira. Eu diria que não é nem forma nem a função. Assim, eu parto do princípio, é quase que fosse uma história. No começo eu até escrevia, né? Depois começou a ficar mais inerente. Mas eu preciso ir no lugar e eu preciso ter essa percepção do lugar. E as percepções são diferentes. Então, por exemplo, essa questão do primeiro projeto que eu mostrei, a característica do bairro, do Belém, de várias fábricas, isso ficou muito marcado comigo na época que eu trabalhava num escritório, né, com o MBB e o Paulo Mendes, fui para lá e falei, nossa, esse lugar é incrível, esses galpões, e fiquei apaixonada por aquele lugar. E isso ficou comigo ali. Quando eu fui fazer esse projeto, eu até brinco que o CD é uma fábrica de criança.
Então, você poderia falar, foi a forma, mas não, porque eu acho que não é a forma, eu acho que era a atmosfera daquele bar, o bairro operário, que estava em transformação, e que essa transformação é muito rápida, muito agressiva, muito bruta, porque não é que o que estão construindo no lugar muito melhor. Então, claro que a gente precisa verticalizar, a gente precisa ter uma demanda grande de habitação. Mas será que a gente precisa fazer demolitudos, né? Será que não tem que, por exemplo, o próprio Sesc, ele manteve algumas torres ali. Então, esse terreno que era o lado do CDI, que tinha um conjunto de fábrica, um conjunto de galpões de fábricas que eram lindos, por que demoliu tudo? Por que não deixou uma com o histórico daquele local, com uma história, e no fundo construiria a torre habitacional? Então, assim, a gente tem uma lógica muito do lucro máximo, da construção máxima, de tudo máximo, né? A complexidade do que é fazer arquitetura se perde. Então, assim, não se pensa na memória, na história daquele local. E que eu penso, uma coisa que me interessa, eu faço restauro também, outra coisa que eu faço muito restauro. Me interessa o tempo, a história daquele local, obviamente isso não me prendo a ele, né? Mas é um dado importante. E a fábrica, ela tem um super bom funcionamento térmico, de iluminação, então a arquitetura fabril, ela se presta muito bem para uma escola. Então eu diria que não é nada e é tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, esse segundo projeto que eu mostrei, antes de fazer esse projeto da FDE, eu sempre achei lindo o elemento vazado. Sempre achei maravilhoso aqueles elementos vazados dos anos 50, que eram enormes, e eu sempre pensava, nossa, quando eu for fazer meu projeto, eu vou fazer um gigante. Esse é o primeiro projeto do nosso escritório. Ele é de 2003, né, o projeto, a obra foi em 2005, o escritório começou em 2000. Assim, depois de 3 anos, o escritório teve esse projeto. Eu falei, bom, é agora a gente vai fazer o nosso elemento vazado. E no estudo preliminar, era realmente um elemento vazado da Neorex. Depois, quando começou o executivo, eu já sei, me lembro por quê. O elemento da Neorex, você tinha que pôr colunas e vigas a cada 2 metros, ou seja, ia ficar um xadrez. Não era o que a gente queria o elemento, o pano inteiro, como uma renda o mais leve possível. E uma conversa com o calculista, nem me lembro como, mas surgiu essa ideia. Falou, mas por que não pega o próprio bloco, investe, daí a gente falei com ele, aguenta? Ele falou, não, aguenta, ele é estrutural, tem que pôr ferragem, e nisso junto com o calculista. É outra coisa que eu gosto muito de trabalhar junto com os engenheiros, não tem o menor problema com eles, muito pelo contrário, legais, claro, mas essa troca é muito rica, e ele foi super bacana, era um cara muito legal, calculista desse projeto, o Nelson, e ele falou, não, funciona, fez todo executivo, detalhou, a gente colocou detalhe na arquitetura também. Quando chegou a primeira reunião com os construtores, o pessoal de obra falou, isso não dá para fazer, e o pessoal da construtora já começou a ficar muito empecilho. Eu, muito jovem, né, fiquei um pouco tensa, mas eu falei, olha, se nos anos 50 fazia, por que não faz hoje? E depois, assim, essa proposta não é só minha, eu tenho um engenheiro aqui experiente que calculou, é possível. E, por sorte, a equipe da FDE de arquitetos nos apoiou. Por sorte, não, eles conheciam o projeto, eles coordenaram, né, são responsáveis pelo projeto também, eles defenderam. Então, a gente conseguiu que esse projeto, esse elemento fosse construído, e foi muito interessante na obra, porque na obra, para dar certinho no vão, não sobrar nenhuma fresta, a gente tinha que criar uma modulação, e a gente visitava as obras, né, todas as obras da FDE, o arquiteto visita, acompanha, e junto com o pessoal de obra, o pessoal que estava construindo mesmo, né, os operários, eles sugeriram, né, falaram, como vai fazer isso para não dar fresta, né, também muito jovem, não tinha experiência de obra. Daí foi um rapaz que estava construindo, falou, não, vou fazer um módulo, né, porque não é só o bloco, tem a argamassa, e a gente vai fazer esse módulo a partir do vão livre, faz um bloquinho e tal, e ele foi dando a solução e ficou super bem executado, ficou super... Então, falar assim, o pessoal da obra não sabe fazer isso? Não, sabe. Eles
sabem, eles gostam de ser desafiados. Se você chega, obviamente, com educação, tratando as pessoas bem, e vamos juntos fazer isso aqui, eles super fazem. Então, assim, essa escola partiu da... E essa questão do vazio, né? É uma coisa do programa da FDE já, não é que a gente inventou essa quadra aí, mas era uma... A intenção aí, eu fiquei encantada com essa vegetação, com esse verde, que é uma coisa muito rara, né? Assim, eu moro em São Paulo, não tem essa vegetação nas áreas que eu circulava naquela época. Eu falei, não, essa escola tem que voltar para fora, porque essa paisagem aqui é linda. Então, isso de voltar a escola para fora, consequentemente, você já faz com que essas áreas coletivas, as escolas, as salas de aula, né? Eu queria que todas as salas, todas as atividades olhassem para fora. Isso já subentende que toda a área de quadra pode estar no meio dela, porque se ela vai abrir para fora, ela pode fechar para dentro. Se ela fecha para dentro, é bom acusticamente e as áreas que façam barulho estejam ali. Então, eu responderia que é tudo ao mesmo tempo, né? E não necessariamente a forma e não necessariamente a função. Às vezes um desejo de ter um elemento vazado, um desejo de fazer alguma coisa e passa uma referência à arquitetura fabril daquele local. Tudo vai vindo ao mesmo tempo agora, né? E você vai construindo essa historinha mas assim, nunca... O que eu poderia te dizer é que eu nunca parto de uma coisa só, são sempre várias, né? E muitas vezes, assim, um filme que eu vi, uma exposição que eu vi, fica aquilo na cabeça, e quando você pega um projeto, você se lembra daquilo, então, às vezes, faz umas conexões bem malucas, assim, e acaba surgindo uma arquitetura por uma referência que não tem nada a ver com a arquitetura, a princípio, né? E em relação aos materiais da escola infantil, então, a gente tem uma prática, isso desde o começo com as escolas da FDE, a maioria das escolas da FDE, as últimas, selo Aqua, não tinha uma preocupação de materiais sustentáveis, o mais ecológico possível, quem é o fornecedor, a referência. Isso é uma coisa que a gente levou para todos os projetos. Quando a gente fez o Greenpeace, tinha uma super preocupação com isso. Quando a gente foi fazer o mobiliário de madeira, mas de onde vem essa madeira? Isso levou para o CDI, que é o do SESC, que também tirou o selo LEED Aqua. Então, além de ser uma demanda hoje, né, a questão de sustentabilidade, de você evitar ao máximo utilizar madeiras que você não sabe a procedência, o máximo possível madeira de reflorestamento, você sabe que não está vindo da Amazônia, que está sendo queimada, de produtos que são tóxicos, tem muito os pisos vinílicos, por exemplo, eles são tóxicos, se pega fogo, aquela fumaça mata mais do que o fogo, então o piso de borracha, que ele não é tóxico, esses pisos têm uma proteção, obviamente, ele não pega fogo, tudo isso é levado em consideração para escolher o material. E no caso da escola infantil, além disso, a temperatura e a diversidade. Então, por exemplo, essa questão da diversidade, o máximo possível, a gente tenta evitar o máximo possível a manutenção, então o fato de ter deixado o concreto aparente, além de achar lindo o concreto, é que aquela área não teria que estar. Mas, infelizmente, existe uma cultura que o pessoal, principalmente as pessoas mais pobres da periferia que vão usar, acham que não está terminado, né? Porque muitas vezes eles não terminam a casa dele, fica ali no bloco, fica no concreto, porque não tem condições. E o pessoal acaba pintando porque acha que falta o acabamento. Mas, então, no CDI foram materiais que não precisam dessa manutenção, não precisam ser pintados, e o mais diversificados possíveis. Então, por exemplo, o térreo, a gente usou concreto aparente, o pavimento de cima, que era madeira, por ser quente, infelizmente, a gente não conseguiu. A lajotinha cerâmica, porque ela é quente também. O concreto, ele é frio, né? Ele está na parte de baixo. Os fechamentos metálicos, tem uma referência à estrutura metálica, a outro material, né? Que é o metal, o aço. E as empenas de concreto da rampa, o concreto aparente. Então, a gente tentou usar no mínimo 4 materiais, né? O muro verde, falar que entra com outro material, não é com a vegetação.
e areia, então vários elementos, porque a criança ela está descobrindo o mundo, né? Cada material que ela toca é uma descoberta, é um repertório. A Rede Emília, que é a linha pedagógica que o SESC adota, a gente leu muito sobre a Rede Emília. Na época era super difícil encontrar material, hoje você dá um Google lá, você vai encontrar muita coisa, mas na época foi difícil, porque as escolas do Brasil que adotam essa pedagogia vão para a Itália, que é uma região da Itália, para aprender. Eles falam da arquitetura como um terceiro educador, né? E que é o ambiente, são os professores, a pedagogia e a arquitetura como terceiro educador. Então, a arquitetura é muito importante para essa proposta pedagógica, e eu não acho que é só para essa, eu acho que para todas, né? Porque o ambiente que você está te educando. Então, outra coisa também que a gente usou muito vidro, eu não tenho uma imagem da cozinha, por exemplo, mas a cozinha tem um balcão gigante, aberto, que você vê lá dentro. E as crianças, elas veem as pessoas trabalhando, ela vê a pessoa cozinhando, ela vai aprender com aquela pessoa que está cozinhando, ela sabe que aquela pessoa está cozinhando para alimentá-la. Então, é uma formação extremamente humanista, né, de conhecer todos que trabalham, ter uma relação muito grande com os professores, com as crianças, com os funcionários, todos são importantes, todos fazem parte, todos estão visíveis para que a criança aprenda com todas as funções. Então é isso, mas eu acho que essa escolha dos materiais, e também assim, por exemplo, o vidro, né? O vidro é um suporte que, além de possibilitar a iluminação, possibilita muito bem o desenho. O vidro de concreto também, você vai desenhar ali com giz, vai fazer amarelinha. Vidro tem canetas, qualquer caneta, né? Tem canetas próprias para vidro, mas pode ser qualquer uma. Então também esse suporte que possibilite essa intervenção da criança, assim como o Greenpeace, a gente fez as paredes brancas para o pessoal intervir. Assim como o trabalho de intervenção artística da escola que eu mostrei foi uma lousa para que os próprios alunos possam marcar os resultados dos jogos, possam desenhar. Então, eu acho que é muito bem-vinda essa ocupação do espaço, né? Eu não acredito nesse arquiteto que faz, deixa tudo pronto e tudo está perfeito. Eu acho que a intervenção, a ocupação, ela é super importante, e isso vai dar a característica do local de acordo com quem está ocupando, né? Acho que é isso. Keila, obrigada. As meninas aqui também estão agradecendo. O Francisco, eu pergunto se alguém gostaria de fazer a pergunta usando o microfone. Enquanto vocês vão pensando, eu vou fazer a pergunta aqui do Francisco. Keila, você vê a possibilidade de expansão dos projetos das escolas em outras regiões do país? Uma pergunta mais geral. O que eu sei é que a FDE ela era muito utilizada como referência para outros estados. Inclusive, assim, essa escola, eu recebo e-mails de alunos não só de São Paulo, mas de vários locais do Brasil, inclusive da Argentina. Esses dias uma menina do Mar del Plata entrou em contato comigo estudando esse projeto na Argentina, dado numa universidade da Argentina. Então, seria muito bacana que desse ser, né? Mas eu acho que a gente está sendo muito realista num movimento muito posto, né? De desmonte do ensino público, de desmonte de todas essas políticas, que eu realmente adoraria que houvesse que isso não acontecesse, né? A gente começasse a ter governantes que priorizasse o ensino público, que é fundamental, fundamental. A qualidade de formação dos professores, a qualidade da arquitetura, então seria muito importante, seria muito bacana que isso se expandisse para outros estados, porque a FDE tem uma agilidade, né, de construção, com todo esse sistema construtivo, e são muito abertos a possibilidades de propostas. Então, por exemplo, essa escola, quando a gente fez,
era um momento que tinha, a maioria das escolas deve ter o corredor, né? Até porque muitas vezes é muito difícil. Eu mesma já fiz a escola com corredor, porque você não consegue. Você pega uma pirambeira com muitas salas de aula, não tem como fugir muito, com mais de um pavimento, não tem como fugir do corredor, mas é uma coisa que eu sempre tentei fugir do corredor. Então, assim, se tem alguns problemas, tem possibilidades de você propor alternativas que são bem-vindas e seria muito, e é rápido, né? Essas escolas que foram construídas, tinha uma demanda enorme no estado de São Paulo, eu sei que foi suprida, eu conheço pessoas que trabalham hoje na Secretaria de Educação e que falam que essas escolas foram feitas, não fui só eu que fiz, né? Acho que foram no mínimo 6 escritórios que fizeram, várias escolas que ganharam essas licitações. Tinha regiões não muito longe, Itacoaquecetuba, que as crianças entravam, tinham 2 períodos de manhã, 2 períodos à tarde, porque não tinha escola. Eu sei que esse problema não existe mais. As crianças conseguem, no mínimo, ter um período de manhã e um período à tarde, e se começar a escola integral, várias regiões têm condições de atender. Então, a gente tem uma demanda enorme, né, por escolas, e seria muito bacana se esse modelo pudesse ser expandido, né, para outros estados. Mas é isso, o que eu sei é que a FDE era referência, muitas pessoas já usavam os catálogos, que são super bem detalhados, para a construção de escolas em outros estados. Então, eu não sei te dizer se tem algo semelhante em outros estados. Se eu falar que não tem, eu vou estar falando alguma coisa que eu não tenho informação. Então, talvez até tenha algo que algum estado tenha tido como referência e desenvolvido algo parecido. Precisaria pesquisar um pouco sobre isso. Ok, Keila, obrigada. O Francisco também agradece aí no chat. E, Diego, pode fazer a pergunta. Oi, Keila, boa noite a todos. Primeiramente, queria parabenizar seu trabalho, que eu achei incrível. Enquanto você estava falando, eu estava namorando sua página aqui na... E eu vi, até comentei com o meu grupo aqui agora, que você trabalha com muito verde, né? E eu achei Sim. isso incrível, assim, tanto no Instituto de Medicina, de Ciência e Medicina, como no CDI, no CNM Brasil, assim, estava olhando todo. Quando você vai executar esses projetos mesmo, há uma dificuldade na introdução dessa vegetação, assim, porque a gente sabe que ela responde com o tempo, né? Então, não acaba sempre ficando essa vegetação bonita sempre. Mas ele é lindo, os seus projetos, é incrível de verdade, assim. E eu tô te perguntando porque eu tô colocando no meu TGI também. Então, surgiu essa dúvida. E obrigado. Primeiramente, obrigada, fico feliz que vocês tenham gostado. Acho que eu não falo muito bem, assim, oratório não é a minha onda, mas então, fico feliz que eu tenha conseguido passar. E a tua pergunta foi muito pertinente, porque realmente eu gosto muito de verde, porque eu particularmente adoro verde, minha casa é lotada de plantas. E trabalho muito com a Luísa, que faz o paisagismo de todos os meus projetos. A gente se dá super bem, é uma que eu brinco que a gente não trabalha nem mais remotamente, a gente trabalha telepaticamente. Eu penso, ela já responde, é uma sintonia tão grande que é muito impressionante. E tem, sim, a gente tem essa dificuldade. Por exemplo, esse brício do Greenpeace, a Luísa fez um projeto com uma especificação. Por algum motivo, eles mudaram, eles acabaram ao longo do tempo plantando outra coisa, e o que plantou outra coisa tinha mais dificuldade de subir de forma tão exuberante. E, além disso, a vegetação, ela é viva, ela é um ser, você precisa cuidar. Então, por exemplo, quando a gente foi lá, a Luísa falou, vocês têm que puxar o galinho, porque às vezes o galinho começa a sair de um tirante, você passa para esse outro, tem que pôr água, tem que adubar, tem que ter uma pessoa que realmente esteja cuidando daquilo. Ainda é muito difícil as pessoas fazerem isso, as pessoas querem verde, mas elas não... A princípio, a gente fez vários escritórios, você deve ter visto aí no site, todos com muito verde. A princípio, as pessoas falam, não, eu vou cuidar. Aí, assim, todo mundo começa a cuidar, pondo um monte de água, as plantas começam a morrer de tanta água, e depois ninguém cuida mais, elas começam a morrer porque está seca.
Não, alguém tem que ter uma pessoa responsável, que seja um jardineiro que vai uma vez por semana, um funcionário que adora planta e saiba vai uma vez por semana. E as pessoas, o que uma dica ótima que a Luísa deu é borrifar. Olha, eu borrifo aquele borrifador de água, não faz mal. Vocês podem borrifar à vontade, a água é uma pessoa que vai cuidar. Então, tem uma dificuldade muito grande de... Eu acho que as pessoas quererem vegetação já é um ganho absurdo, acho que é incrível. A Luísa já chegou muitas vezes a falar para mim, a gente participa de muito concurso, e vários a gente não ganhou, não foi nem selecionado, e quando você vê o que ganhou é concreto. E a Luísa brinca, ela fala que você devia parar de trabalhar comigo, porque você pede, porque tem muito verde, né? Falo, Luísa, não é o que eu acredito, se a gente não tem... Né, a pandemia está colocando aí que você tem que olhar a natureza, tem que valorizar, e como você valorizar se você não conhece, se você não cuida? Então, eu acho que já é um ganho muito grande as pessoas quererem. E eu acho que é um processo. Acho que o primeiro é querer, o segundo é entender que aquilo é vivo, que você tem que cuidar, e o terceiro é cuidar. Então, assim, são poucos os lugares que a gente chegou nesse terceiro, mas tem vários escritórios que se organizaram, tem a pessoa que cuida. Então, eu acho que é uma coisa que deve, sim, ser proposto. Eu acho que a cidade tem que ser cada vez mais verde. Eu acho que a gente tem que tirar cada vez mais pavimento, deixar... São Paulo é uma loucura, São Paulo chove muito e transborda. Eu li uma matéria naquela época que estava faltando chuvas em São Paulo, que já era uma coisa, né? Quando eu fiz o Greenpeace, o pessoal falou daquela época dos rios aéreos, esse desmatamento da Amazônia, os rios aéreos que vêm para o Sudeste, é o que traz a chuva para cá, e eles alertando há muitos anos, falando, vocês vão desmatar a Amazônia, quem vai sofrer é o Sudeste, não vai ter mais os rios aéreos. A gente está sentindo esse calor que estava em São Paulo semana passada, que era um absurdo, né? Um calor de sertão, a família de Barretos, que eu brinco que é o sertão de São Paulo, estava calor de Barretos, coisa que eu nunca vi, sem nenhuma brisa. Então, essa discussão vai longe, né? Vai muito longe. E assim, como você vai educar uma geração que está vindo aí... Não, eu comecei a falar uma coisa e não continuei. Então, naquela época que teve a seca, eu li uma matéria de uma especialista sobre águas da Califórnia, que é um local seco, tem muito controle da água. E ela foi para São Paulo, ela falou, não, mas ela chegou numa enchente em São Paulo, e ela falou, como assim? Chove nesse lugar, na Califórnia não chove, por isso que a gente tem seca. Aqui chove, só que é tudo asfaltado, essa água vai embora, né? Vai para o ralo, literalmente. Então, assim, passou do tempo da gente se preocupar com isso, de tirar esses pavimentos, de criar zonas permeáveis. Os paisagistas, urbanistas são super bem-vindos em todos esses processos. Eu não tenho um projeto que eu não coloco uma paisagista, porque eu acho que é fundamental, que é importante. Então, acho que é uma discussão que vai muito além, né? E como você vai criar uma nova geração se essa geração não tem contato com a vegetação? As crianças, cada vez mais, as escolas são todas... A gente fez alguns projetos de escolas particulares, a primeira coisa que eu chego é querendo quebrar o piso. Não, vamos quebrar, pôr terra, tem que pisar na terra. Não, mas querem as crianças saindo daqui limpas. Desolador para a infância e desolador para o planeta, porque as crianças... Como elas vão cuidar de uma coisa que ela não conhece, se ela não pisa na terra, se ela não está em contato, se ela não sobe numa árvore, se ela não está em contato com a vegetação. Então, esse movimento de ter mais verde nas cidades, e eu tenho lido muito o que está acontecendo, por exemplo, também com a questão da pandemia, as pessoas estão cada vez mais do lado de fora. Nova York, as pessoas estão fechando rua para ter aula, tem até um texto que eu li falando de deixando as cidades mais selvagens, né, entre aspas, porque as pessoas estão mais do lado de fora, estão querendo mais o verde. Assim, é uma oportunidade essa pandemia para fazer isso, porque já está... É isso, não é que vai ter vacina e vai mudar de uma hora para outra, assim, a vacina é um processo longo. Como que as pessoas vão fazer? Como vocês vão voltar à aula em algum momento? Como as pessoas vão começar a conviver? É do lado de fora, é com muita ventilação, é com natureza. Esse vírus, ele não sobrevive na natureza, ele não sobrevive na terra, ele sobrevive no plástico, no metal, no construído. Eu realmente acredito que é um processo
uma oportunidade de mudar essa chave, de ter áreas o máximo possível verdes, permeáveis, e é muito legal que vocês, como jovens arquitetos, comecem a olhar para isso, comecem a propor isso, porque a gente tem que ir por esse caminho, não dá mais para impermeabilizar tudo. Obrigado, viu, por passar isso para a gente, e volto a afirmar que seus projetos são incríveis de verdade, assim, parabéns. Que legal, obrigada. Tem alguns comentários aqui. Tem mais duas questões. Eu vou fazer para a Keila, a gente já está com o nosso horário aí bem avançado. A Keila também dedicou um tempo aqui para a gente. Eu vou, então, nessas duas perguntas, encerrar agora o nosso debate. A primeira é mais um comentário, mas a Camila, ela diz que viu na sua página que vocês projetaram um dirigível, se é isso mesmo e como foi. E o Neto, ele pergunta, a arquitetura sendo desenvolvida de forma remota, com softwares que usam algoritmos, uma arquitetura modular. Você acha que isso pode tirar a individualidade dos projetos? Eu vou responder aqui a primeira. Esse projeto do dirigível, na verdade, o dirigível em si a gente não projetou, a gente projetou aquelas torres. Isso foi um projeto que a gente fez para a Bienal de Arquitetura, já não me lembro mais que ano, e o tema era utopia. E eu gosto muito de trabalhar de forma multidisciplinar. Então, para esse projeto, eu convidei o meu namorado na época, que hoje é meu companheiro, que é jornalista, um amigo que estava morando na Inglaterra, fez faculdade na Inglaterra e estava no Brasil, que é arquiteto. Chamei um outro amigo que é acadêmico, escritor, faz uns poemas maravilhosos, e a gente propôs pensando todas essas questões de São Paulo, né? Esse trânsito absurdo que as pessoas ficam horas no congestionamento, perdem tempo. Então, que eficiência é essa? A gente começou a questionar muito o modelo, como São Paulo funciona. E, conversando, a gente falou, a solução é flutuar, vamos flutuar. Então, a gente criou essas torres, que são os atracadouros, a gente chama atracadouros, que nada mais é do que uma estrutura, e teriam os containers, né, não exatamente os containers que se usa hoje, mas uma estrutura modular também, como se fossem os containers, que seriam acopladas nessa modulação, que acho que era 10 por 10 por 10, né, a malha. E esse atracador seria como um urbanismo vertical, ele teria residência, escritórios, habitação, lojas, com os elevadores nas duas extremidades, que as pessoas subiriam para ir para os seus apartamentos. O térreo é livre, interligando como uma continuidade da cidade. As pessoas chegariam, desceriam por escadas rolantes ou pelo próprio elevador, comprariam o bilhete ali embaixo, sobe pelas laterais e pega esse dirigível, que na época tinha sido o modelo, o Edu, que é meu companheiro, morou 12 anos na Alemanha, fala alemão, e ele pesquisou e encontrou esse material que não sei se era talvez a Goodyear, alguma empresa alemã, que desenvolveu esse dirigível, uma membrana translúcida, ele era movido à energia solar, ou seja, ele não tinha combustível, e ele era usado para construção, ele tinha um uso muito técnico, né? Não era um uso para passeio. E a gente pegou esse modelo, a gente cita até a fonte ali no projeto, e falou, não, maravilha, por que isso não é colocado no mercado? Claro que deve ter algumas questões técnicas, mas na época a gente falou, não, porque não tem que pagar ninguém, né? Não tem combustível, não tem... Enfim, nunca foi colocado como um meio de transporte para as pessoas, para carga, ele era utilizado para carga. E a gente colocou esse modelo, desenvolveu um pavilhão, um vagãozinho, né, que ele carregaria, e fez essas torres como uma megalópole, passando a megalópole Rio de Janeiro, São José dos Campos, São Paulo e Campinas. Então, teriam vários desses atracadores nessas cidades, e essa conexão entre essas cidades seriam feitas por esse dirigível.
Aí eu já sei porque surgiu essa ideia, porque um dia eu fui para Campinas, voltei e fiquei chocada com a quantidade de pessoas que vinham para Campinas, que ficavam horas na Marginal para chegar na cidade. Muita gente que mora em Campinas e vem para cá, e é uma loucura, fecha um tempo absurdo. E esse dirigível, ele tem uma velocidade que ele é mais lento que o avião, mas ele é mais rápido que o carro. E tá flutuando. Então, esse amigo que era escritor, fez uns poemas lindos que a gente colocou nas pranchas, e a ideia era vamos flutuar para sair desse trânsito, né? Não pensando numa saída por eficiência, porque o avião é mais rápido, mas unindo a beleza de flutuar, de sair desse caos, né? Então tinha um lado poético também de vamos flutuar e não ficar tanto tempo perdendo. Pelo menos lá a gente está olhando tudo que acontece aqui em cima, vendo a paisagem, né? Então esse foi o projeto do dirigível. A segunda pergunta eu estou lendo aqui: a arquitetura sendo desenvolvida de forma remota, com softwares que usam algoritmos, uma arquitetura modular, você acha que isso pode tirar a individualidade dos projetos? Eu não sei se você entende muito bem a pergunta, mas assim, existe aí uma discussão gigante de inteligência artificial, e eu tenho amigos arquitetos que já falam que conhecem pessoas que estão desenvolvendo programas para você pega os dados de todos os projetos que existem no mundo, você pede para uma inteligência artificial, uma escola da FDL vai te dar 1 milhão de possibilidades, seguindo uma arquitetura modular. Então, assim, isso existe. Se vai tirar a individualidade dos projetos, isso, não estou falando que isso existe já, né, mas está a caminho de existir muito brevemente. O que eu acho que... Então, é uma incógnita, eu não vou conseguir nem te dar uma resposta. Eu tenho um livro muito legal que eu estou lendo agora, que eu aconselho todos a lerem, que é 21 propostas para o século XXI. Ele fala disso, ele fala da inteligência artificial, da revolução biológica, dos algoritmos. Então, cada vez mais tudo fica muito previsível, e a verdade é que ninguém sabe muito bem aonde a gente vai chegar. Mas ele coloca uma coisa: na Revolução Industrial, quando as pessoas saíram do campo, também achavam que milhões de pessoas iam ficar desempregadas. Não, houve uma mudança, as pessoas foram para a fábrica, né, deixaram de estar no campo, foram para a fábrica, péssimas condições de trabalho, mas foram. Então, assim, não é a primeira vez que a gente está tendo uma mudança grande, né, numa revolução, como teve a Revolução Industrial, e agora é uma revolução biológica e de dados, né. Então, ninguém sabe muito bem o que vai ser. Agora, eu acho que depende, caso a caso. Eu acho que se você for querer uma casa, por exemplo, nos modelos que eu falei ali dos japoneses, uma máquina dificilmente vai responder o que você quer, eu acho, porque, por exemplo, os algoritmos, eles funcionam eles não abarcam uma complexidade. Então, por exemplo, eu brinquei, porque agora nessa pandemia a gente está na zona rural, muito seco aqui, e a gente começou a aguar o gramado que estava morrendo, começou a vir para mim coisas de grama, né, no Instagram, mas aquele gramado, assim, maravilhoso, americano, e veio uma estrutura que é como se fosse um cabo, assim, de vassoura, que você, enfim, puxa e ele tira as ervas daninhas. Olha que bizarro, porque eu adoro as ervas daninhas. Cada erva que nasce aqui, cada matinho eu acho mais lindo que o outro, e eu nunca tiro. Então, assim, ele sabe que eu estou no lugar, que eu gosto de grama, mas ele não sacou que eu gosto da erva daninha, e ele está pedindo para eu arrancar. Então, assim, eles funcionam até um ponto. A complexidade do ser humano, eles não englobam. Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa inteligência artificial vai funcionar, esse algoritmo vai funcionar para coisas mais pragmáticas, né? E para outras não. Então, eu ia citar lá os japoneses, né? Quando eu li esse livro, eles querem um arquiteto que faça a casa de acordo com o modo de vida, com o que eles gostam. Eu não acho que uma inteligência artificial vai conseguir fazer essa casa com todos os algoritmos possíveis, né? Ele possa captar desse casal. Eu acho que não.
Mas é isso é uma incógnita, e esse livro é muito legal de se ler, né, porque ele coloca todas essas questões, mas fala, a gente está passando por um ajuste, e não necessariamente esse ajuste vai vir, né, como vai ser, ninguém sabe muito bem ainda. E eu acho que as profissões vão mudar. Agora, assim, pensar em arquitetura, a arquitetura é uma das profissões que existe a Vitrúvios, né? Esse amigo acadêmico que eu convidei para fazer o projeto do dirigível, um dia ele chegou e falou, nossa, eu li Vitrúvios. Eu falei, nossa, só você, ninguém mais viu Vitrúvios, que é o primeiro teórico da arquitetura no século, sei lá o que, os professores aí vão saber dizer, eu sei. Então, assim, a arquitetura é uma profissão que vem de muito tempo, né? E ela está mudando, mas é uma profissão que está aí. Não acho que essa revolução agora tecnológica vai acabar com a arquitetura, eu acho que vai mudar. Então, eu acho que alguns projetos vão perder individualidade, sim, como já perderam, acho que não precisa desse software, dos algoritmos, é só ir lá no Belenzinho e ver os prédios que estão sendo construídos, ou toda a arquitetura que agora está mudando também, né? Esses empreendimentos imobiliários, eles estão acordando que é legal chamar arquiteto, que tem outras abordagens, tem outra forma de construir, desde os de alto padrão, mas outros não, outros mais simples, mas que chamam arquitetos que dão soluções também bacanas, baratas, como as escolas da FDE. Eu vejo que o mercado imobiliário está acordando para isso. Mas a gente tem aí uma cidade reproduzida dessa forma, né? Sem nenhuma individualidade, sem pensar a cidade, sem pensar nada, né? O mercado é uma conta ali de matemática. Quanto eu ganho mais, como mais barato, fazer mais rápido e formo os empreendimentos. Então, também vejo uma mudança nisso, né? É isso que eu queria falar para a Ana. Se você quiser me mandar as outras perguntas por e-mail, eu respondo com o maior prazer. Eu acho que nós vencemos aqui todas. Bacana. Se algum aluno ainda quiser perguntar, ou se quiser entrar em contato com você, aí eu te mando as perguntas. O Diego colocou aqui seu site. Bom, eu queria muito agradecer a Keila. Eu, assim, gostaria de pedir uma salva de palmas, mas aqui nessa plataforma sempre fica. Mas gostaria de te agradecer muito, foi muito interessante. Você fala muito bem, ao contrário do que você fez propaganda de si, mas foi muito bom. Estão todos aqui agradecendo, colaborou muito, tem vários alunos projetando escolas e certamente será uma inspiração. Que bom. Nós vamos, então, encerrar esse nosso primeiro encontro do simpósio. Teremos outras atividades nas próximas semanas. E, mais uma vez, eu agradeço a Keila e gostaria apenas de lembrar que haverá aula na sequência aqui da palestra, então vocês se dirijam às salas de cada um, tá? Boa noite a todos. Boa noite, eu também queria agradecer, foi um prazer, adorei ter esse tempo aqui com vocês. Estou à disposição aí se surgirem mais dúvidas. É muito bom, Ana, super obrigada. Obrigada a você, Keila. Boa noite a todos. Boa noite, tchau.